Antropologia Cultural. Maria Zélia Araújo é a missionária que vos fala, docente do STEC. Estamos no período 2020.1. Falaremos um pouco da primeira parte, dando continuidade ao que foi discutido em sala de aula a respeito de antropologia cultural. Vamos conversar um pouco a respeito desta ciência ou deste conhecimento para perceber a sua importância dentro da grade curricular do curso de Teologia e Missiologia apresentado pelo STEC. Antropologia, origem da palavra. Em se tratando da origem da palavra, queremos dizer que o nome antropologia vem do grego anthropos, homem, mais logos, tratado, mais ia. Trata-se de estudo do homem, dos pontos de vista anatômico, fisiológico, biológico e genético, ou estudo das raças e populações humanas do ponto de vista físico. Temos ainda a antropologia cultural, a qual é o nome dado à disciplina que estamos estudando no momento, que é o estudo do homem nos seus diversos aspectos, fazendo uso de dados e conceitos próprios de outras ciências, como a etnologia, a história, a sociologia, a psicologia. Dando a definição desta ciência. O que é antropologia? Antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. É um termo de origem grega formada por anthropos, homem, ser humano, e logos, conhecimento, como falamos anteriormente. Ainda podemos dizer que a antropologia é o estudo do ser humano, ou, mais especificamente, a ciência da cultura humana, como Kreib a define. É a ciência dos grupos humanos, seu comportamento e suas produções. Conceitos básicos da ciência antropológica ou da antropologia. O principal deles é cultura, que o conceito central e fundador da antropologia cultural, ciência que estaremos trabalhando no decurso desse semestre e que vai dar uma contribuição para o entendimento daquele que está fazendo teologia ou missiologia ou se preparando para ser um evangelista ou professor de escola dominical ou uma outra atividade ou ministério que o Senhor venha colocar nas mãos dos mesmos para desenvolver no seu reino. Cultura. Cultura é constantemente associada à sabedoria, educação e até mesmo à sofisticação. Sob esse ponto de vista, cultura significa nível social e educacional, sendo atribuída àqueles considerados letrados, apreciadores e conhecedores das artes, ciências e outros campos do conhecimento, definido por Rocha e Silva. Mas, ainda indagando, o que é cultura? Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. A exemplo, dizemos cultura brasileira, cultura norte-americana, cultura europeia,
Mas se a gente olhar para o nosso país, ainda vamos ver dentro do país dizendo cultura brasileira numa visão geral. Mas quando olhamos para as regiões, aí temos cultura na região Nordeste, cultura da região Norte, cultura da região Sul, cultura do Centro-Oeste. Se a gente trouxer para o Nordeste, ainda vamos contemplar aquela leitura dita cultura entre os estados. Aí diz essa cultura identifica os paraibanos. Se olharmos dentro do estado, ainda vamos contemplar aquela leitura. Essa cultura se identifica com município X, Y, Z, visto que o nosso estado apresenta 223 municípios. Mas, olhando para a ciência e de onde vem esse contexto, iremos falar um pouco sobre Eduardo Telho, o qual ele vai dar um conceito à cultura. Mas quem foi Eduardo? Foi um antropólogo britânico filiado à Escola Antropológica do Evolucionismo Social, considerado o pai do conceito moderno de cultura. Taylor vê, porém, a cultura humana como única, pois defendeu que os diferentes povos sofreriam convergência de suas próprias culturas ao longo de seu desenvolvimento, ideia essa que não é consenso hoje em dia. Sua principal obra é Primitive Culture, que foi escrita em 1871. O seu conceito de cultura, marcado pelo evolucionismo, vem arguir a respeito que as culturas diferentes eram vistas como primitivas ou atrasadas. Ainda falando sobre este pensador, ou seja, sobre Taylor, nós temos que ele apresentou que cultura ou civilização era tomada em seu amplo sentido etnográfico, dizendo que é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. A situação da cultura entre as várias sociedades da humanidade, na medida em que possa ser investigada, segundo princípios gerais, é um tema adequado para o estudo de leis do pensamento e da ação humana. De um lado, a uniformidade que tão amplamente permeia a civilização pode ser atribuída, em grande medida, à ação uniforme de causas uniformes. De outro, seus vários graus podem ser vistos como estágios de desenvolvimento ou evolução, cada um resultando da história prévia e ponto para desempenhar seu papel na modelagem da história do futuro. Seguindo o pensamento da construção da ciência antropologia, seguiremos falando sobre os 4 pais fundadores da antropologia, porque após o pensamento apresentado por Taylor, nós vamos encontrar outros estudiosos que vêm descrever a respeito da antropologia para que a mesma seja reconhecida como ciência. Os 4 pais fundadores desta ciência foram Franz Boas, Malinowski, Radcliffe Brown e Marcel Mauss, em que juntos efetuaram uma nova roupagem de 3 tradições nacionais, a saber, a americana, britânica e a francesa. Falando um pouco sobre cada um dos pensadores,
discorreremos um pouco sobre Franz Boas. Boas era alemão, naturalizado norte-americano e seus pais eram judeus. Para Boas, ele descrevia a cultura como uma configuração única e construída entre o local de sua diversidade e o desejo de compreensão, de projeção e interesse das ciências de sua universalização. Para Boas, as ideias não existem isoladas e de forma idênticas nas culturas. Ele aprendeu uma nova forma de conceber a cultura, que abala a perspectiva etnocêntrica, porque não usa a cultura do pesquisador para julgar a cultura do outro. Ele faz uma leitura independente. Já Malinowski, para ele a cultura é uma totalidade em funcionamento que integra hábitos, costumes, técnicas e crenças. Todo elemento cultural, segundo Malinowski, deve ser estudado em seu contexto. Ainda temos algumas colocações a respeito deste pensador, porque temos a indagação, porque é um conceito antropológico de cultura. E segundo Malinowski, para ir a campo, o antropólogo deve conhecer profundamente a teoria. Deve operar com um conceito de cultura muito claro, instrumental e que não seja etnocêntrico. Quando eu falo em etnocêntrico, estou querendo dizer que eu não tenho que trabalhar a cultura a partir do meu eixo, ou da cultura a qual eu vivo, ou da sociedade a qual eu moro ou faço parte. Para isso não servem as noções de senso comum, nem conceitos vagos e imprecisos do tipo. São os hábitos e costumes de um povo. Quando se vai estudar um povo, não se pode ter esse posicionamento. Pelo contrário, tem que observar tudo o que acontece nessa cultura para poder ter uma leitura precisa da mesma. Essa é a visão, ou ponto de vista e posicionamento para que seja ciência para Malinowski. Cultura é muito mais do que isso, dizia Malinowski. É um código compartilhado por um grupo social. A cultura é aprendida dentro desse grupo, portanto não é biológica. Qualquer ser humano pode aprender qualquer cultura, desde que seja socializado dentro dela ao nascer. Isso não tem nada a ver com genética. Ao sermos introduzidos numa cultura por nascimento ou adoção, dizia Malinowski, que nós aprendemos um código, uma maneira de agir e pensar que permite a comunicação e a vida em sociedade. Se nós olharmos para essa descrição, maneira de agir e de pensar, é como se nós estivéssemos dando um olhar na visão de Émile Durkheim, que ao descrever o fato social, o descrevia a partir da percepção e da maneira de agir e pensar que se tinha naquela sociedade ou que se tem na sociedade nos dias atuais. Então, se você vai percebendo que vão andando numa mesma linha de pensamento, tanto antropólogos como sociólogos. Seguindo o pensamento dos pais da antropologia, aqui falaremos um pouco sobre Radcliffe Brown, que, enquanto Malinowski enfatizava a cultura, Radcliffe Brown tinha como preocupação fundamental o social. Ele defendia que todos os costumes e crenças de uma sociedade dependeriam
desempenhariam um papel determinado na vida social da comunidade, tal qual os órgãos do corpo vivo desempenham função na vida geral do organismo. A linguagem desse pensador também é como se estivesse trazendo à nossa mente a colocação feita por Émile Durkheim, que Émile Durkheim também vai fazer a leitura da sociedade a partir do corpo e dizendo que assim como o corpo apresentam vários órgãos e cada órgão tem uma função, a antropologia de Radcliffe Brown também vai ser feita nesse ponto de vista, falando a respeito das instituições e que estas instituições vão ter papéis ou funções específicas para o bom andamento do organismo social, ou seja, a sociedade. Para Radcliffe, existem dois tipos de estrutura, a saber, a social e a geral. O conceito de estrutura social, para ele, é fundamentado nas relações sociais. Estas relações podem se dar através da organização social, política, religiosa, cultural de um povo, a forma como este se relaciona. Era essa a percepção apresentada por Radcliffe Brown. São relações, dizia ele, frágeis, que se flexibilizam, mudam com facilidade. Uma relação concreta entre as pessoas que é maleável, possui diferenciação entre indivíduos e classes por um desempenho social. Ele aqui vai arguir como se estivesse falando nas classes, e quando se olha para a questão das classes, é como se a gente estivesse trazendo à memória a percepção de Karl Marx ao fazer leitura das classes, dizendo que a sociedade se divide em duas classes. Dentro desse contexto ainda nós vamos perceber que quando ele fala dos indivíduos e os papéis que esses indivíduos exercem nessa sociedade, é como se também estivesse trazendo à memória o pensamento weberiano, em que elenca ou enaltece ou enfoca a questão da ação social desempenhada pelos indivíduos na vida em sociedade. Seguindo os quatro pensadores, fecharemos agora com Marcel Mauss, o qual é sobrinho do sociólogo Émile Durkheim. E com relação a Marcel Mauss, queremos dizer que ele foi um sociólogo e antropólogo, nascido 14 anos mais tarde e na mesma cidade que Émile Durkheim, de quem, como já disse, é sobrinho. Estudou com o tio e foi seu assistente. Marcel Mauss é considerado como o pai da antropologia francesa. Formou-se em filosofia e especializou-se em história das religiões. Participou da formação do que seria mais tarde conhecido como a Escola Sociológica Francesa, da qual Émile Durkheim foi o fundador. Deixou importantes artigos para a sociologia e a antropologia contemporânea. Seguindo para falar em cultura, não podemos ainda frisar que Marcel Mauss, em tratando da percepção cultural da vida em sociedade, ele diz que tudo vai acontecer a partir da dádiva. E é a dádiva que vai gerar a relação entre o dar e receber entre os indivíduos. Seguindo ainda sobre o contexto de cultura, vamos falar um pouco sobre
a colocação ou a definição apresentada por Clifford Geertz, que para este, a cultura é um sistema de símbolos e significados e deve ser considerada como um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras e instruções a que os técnicos de computadores chamam de programas para o governar o comportamento. Ele faz essa correlação apresentando que esses mecanismos é quem rege e é quem proporciona o controle das ações na vida em sociedade. É como se estivesse apresentando receitas de comportamentos das pessoas. Ainda diz Geertz que a cultura são teias de significados que o homem teceu e a qual está amarrado. É tanto que dentro desse contexto você vai olhar, como eu citei anteriormente, a questão da cultura brasileira, que a princípio é una, mas quando olhamos de região para região, nós vamos encontrar particularidade nas regiões, bem como em cada estado, e ainda fechando mais esse pensamento em cada município. E dentro dos municípios, ainda vamos ter aquela leitura da cultura cidatina e da cultura camponesa. Apesar de ter se estreitado muito nos dias atuais, mas ainda há uma diferença entre os segmentos. A cultura é a nossa herança social, em contraste com a nossa herança orgânica, diz Geertz. É um dos fatores importantes que nos permitem viver juntos numa sociedade, fornecendo-nos soluções prontas a nossos problemas, ajudando-nos a prever o comportamento dos outros e permitindo que os outros saibam o que esperar de nós, uma vez que nós nos vemos diante do outro e o outro se vê diante de nós. Se vocês observarem as imagens aqui apresentadas, vocês vão perceber como é o processo ou a correlação entre as diversas culturas. Fechamos esse primeiro momento do conhecimento para que possamos entender o que vem ser o objetivo da antropologia, qual é o método aplicado por essa ciência, se é apenas um ou se ela apresenta vários métodos e como se dá o seu desenrolar enquanto ciência para que possa ser compreendida por todos que vivem em uma sociedade e não só em uma sociedade, mas em todas as sociedades vivenciadas e vividas na humanidade. Aqui deixamos as referências que serviram de base para essa primeira parte do nosso conhecimento e daremos continuidade na segunda parte, falando, como já disse, a respeito de objetivos, métodos e outras particularidades que podemos encontrar nesta ciência.